paz do Senhor, amados irmãos, que bênção estarmos aqui de volta, né, para nós concluirmos as lições desse quarto trimestre de 2025. Semana passada não pudemos fazer por causa de alguns problemas de saúde, mas estamos de volta aqui para nós fecharmos esta lição de número 13, 28 de dezembro de 2025. Seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal EBD Views, Teologia Visual, cujo objetivo é tentar mostrar, ensinar através de gráficos, de subsídios para que você possa interagir melhor com o seu aluno, tá bom? Lição 13, preparando o corpo, a alma e o espírito para a eternidade. Esta lição ela é perfeita, porque como nós estávamos falando da tricotomia humana, agora nós estamos falando dessa tricotomia dentro do teleios, né? Dentro do objetivo principal, do alvo principal, que é a eternidade. Por isso, você tem uma capa aqui perfeita, né, dessa lição, mostrando essa ideia da eternidade, que é o nosso alvo, irmãos, não pode ser outro. Por isso que o texto áureo se expressa da seguinte forma: mas a nossa cidade está nos céus, onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Filipenses 3:20. E a nossa verdade prática diz: na vinda de Jesus, nosso corpo abatido será transformado em um corpo glorioso, e como um ser integral habitaremos para sempre com ele no céu. Essa verdade prática, eu acho que foi mais uma forma de expressão, né, irmãos? Porque, de fato, a nós entendemos pela palavra e pregamos isso, né? Quem é pré-tribulacionista entende isso, que nós não vamos habitar para sempre no céu, né? Nós iremos ser arrebatados, bodas do Cordeiro, 7 anos, e aí retornamos, né? Retornamos para estar aqui, reinando aqui com o Senhor. Então, nós temos que ter isso em mente, tá bom? Querido, você tem também aqui o gráfico esboço, que tem dividido nesses 3 pontos, né? Preservando a esperança escatológica, este assunto é importante, né? O terceiro ponto, perigos de teologias modernas, inclusive algumas delas que negam, tá, a vinda do Senhor Jesus, o arrebatamento da igreja, e eu quero saber o que eles têm que dizer, alguma coisa sobre isso. O que é que eles esperam? O nada? Aquela ideia ateísta de que morreu, acabou, não tem nada? E aí eu me lembro do texto de Paulo, né? Se a gente esperar Cristo só nesta vida, ou seja, se o nosso entendimento de Cristo for apenas terreno, nós somos os mais miseráveis dos pecadores, tá bom? E o terceiro e último ponto, conservando o espírito, alma e corpo. Louvado seja o nome do Senhor, vamos dar continuidade aqui. Meus queridos, dando continuidade aqui ao primeiro ponto, e você sabe que sempre nós gostamos de enfatizar a palavra-chave, e a palavra-chave é santificação. Porque se existe uma esperança escatológica, ou seja, se nós aguardamos realmente novos céus e nova terra, um novo tempo, uma nova era, então a gente precisa também conservar a santificação, porque a Bíblia diz que sem a santificação ninguém verá o Senhor, tá bom? Então, para ilustrar, querido, essa palavra-chave, santificação, eu tenho esse gráfico que eu já mostrei antes, para mim é um dos melhores que nós já fizemos, né? E esse gráfico ele está mostrando a santificação ocorrendo em 3 tempos. A santificação no passado, que é a chamada santificação posicional, inicial, ou seja, da condenação do pecado, fomos santificados da condenação do pecado, né? A santificação presente, a contínua ou progressiva, ou seja, é a santificação do poder da ação do pecado, né? Que é diária, que é todo tempo, que é um processo, que tem a cooperação humana, né? Deus nos ajuda, mas nós temos que fazer a nossa parte. E também a santificação futura, ou a glorificação, ou seja, da presença do pecado, que é essa que nós estamos falando aqui, já que nós estamos falando dessa santificação como glorificação e também como a esperança escatológica. Então, meus queridos, a esperança escatológica, conforme está escrito aqui, ela é esse último estágio que está nesse gráfico, esse último estágio da salvação, que é a glorificação ou a consumação final, que na verdade é a conclusão da nossa salvação, né? Nós já fomos salvos do poder do pecado, continuamos salvos ainda, sendo santificados, não é? Porque a santificação é um processo, é progressivo, mas haverá aquele momento em que nós seremos santificados de maneira plena, porque sem a santificação ninguém verá o Senhor. Então esse é o nosso alvo. A esperança escatológica é essa, não é? Que nós precisamos perseverar. E aqui nós temos as oposições, porque sempre costumo dizer que assim como existe esta força atrativa que nos chama, que nos leva para Deus, como Jesus mesmo disse, quando o Filho do Homem for levantado, atrairá muitos para si mesmo. Então é uma força atrativa. Existe essa outra força atrativa para baixo. Jesus nos atrai para cima e o adversário nos atrai
para baixo. Isto significa dizer que nós enfrentaremos, como diz a lição aqui, tentações, enfrentaremos oposições, enfrentaremos os inimigos da cruz de Cristo, tá bom, irmãos? Então, Jesus mesmo enfrentou tentações, começando com a tentação do próprio diabo lá no deserto, né? Quando Jesus passou 40 dias sendo tentado pelo diabo, os evangelhos falam isso. Então, Jesus foi tentado pelo diabo no deserto, né? 40 dias sendo tentado pelo diabo, embora você tenha ali os evangelhos falando de apenas 3 tentações, mas a palavra de Deus mostra que ele passou esses 40 dias sendo tentado pelo diabo, tá? Quando ele está dialogando com Pilatos, Jesus mesmo enfatiza, o meu reino não é deste mundo, né? Paulo também fala a respeito daqueles que querem reduzir a ressurreição a questões temporais, porque o que a gente percebe aqui é um pensamento terreno. Esse é um grande problema que a gente enfrenta nos dias de hoje, ou seja, crentes com a mentalidade terrena, mundana, apenas de conquista, conquista em todos os sentidos, mas não falam na eternidade, né? Então tem o pensamento terreno e tem o pensamento celestial. É isso que Paulo fala aqui sobre a questão dos inimigos da cruz de Cristo, que diz que o fim deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, porque só pensam na autossatisfação, tá? E a glória deles é a confusão, que na verdade eles atraem muita confusão. Então, meus amados, precisamos preservar esta esperança escatológica, porque se nós, como diz Paulo, esperarmos Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os pecadores. Mas existe sim este anseio, tá bom? Pela eternidade, que nós precisamos falar sobre ele. Tem um artigo aí que nós vamos falar sobre este ponto. Segundo ponto, meus irmãos, fala sobre perigo de teologias modernas. Aqui está falando de um cristianismo secularizado, né? Mostrando que nós estamos vivendo esse perigo de um cristianismo secular, quando a igreja se preocupa com pautas, com militâncias ideológicas, ou seja, muita gente aí dizendo que o cristão tem que se envolver com a política, tem que ser mais político, e dão as explicações, e dão as fundamentações, as pseudo-fundamentações para homens de Deus que foram da política. Aí tem Daniel, entre outros lá, que eles colocam, Esté e tudo mais. Mas, porém, isto se resume, como o comentarista diz, a uma teologia pública, a uma teologia política. E Jesus disse que o reino dele não é desta era, não é deste mundo, não é deste século. Então a gente precisa estar atento a isso, meus irmãos. Quando fala aqui de falsos discursos, né? Porque aqui tem uma coisa muito séria. Há um problema que o cristianismo enfrenta é essa questão do discurso e da prática. Temos mais discurso e temos menos prática. Ou seja, nós discursamos mais, nós falamos mais, porém não é isso que a prática nossa está dizendo que é, né? Esse é um problema muito sério. É um problema muito sério porque Jesus mesmo disse que os discípulos seriam conhecidos pela prática do amor, por amar um ao outro. Mas não existe isso. Então não pode dizer que são seguidores de Cristo, que são cristãos, porque Jesus não fazia isso. A prática de Jesus era sim o amor, né? Então nós precisamos pregar esse quadrilátero, né, digamos assim, do evangelho, tá? Que é simples, mas é objetivo e poderoso. Jesus Cristo salva, então está falando da salvação. Jesus Cristo cura, está falando da preservação, preservação do nosso corpo, preservação da nossa mente, preservação da nossa alma, já que a cura não é só do corpo, mas da alma, do espírito também, né? E também a capacitação, porque se ele batiza com o Espírito Santo, então ele nos capacita para a obra e finalizando a glorificação, que é a volta do Senhor, que nós já falamos sobre isto aqui, tá bom? Queridos, Paulo também fala aqui sobre essa questão, porque nesse texto, né, ele ironiza, dizendo, né, que aquelas pessoas eram como bestas feras, que pensavam e falavam, né, comamos e bebamos que amanhã morreremos. 1 Coríntios 15, 32. Porque aqui ele está falando de um comportamento animal, animalesco. Quando ele fala de bestas feras, ele está falando de uma coisa aqui muito séria, meus irmãos, tá? Ele está falando de algo muito sério, de pessoas que pensavam apenas no próprio ventre, de comer e de beber. E isso aí é o que Jesus falou, que nos últimos dias, não é? Os homens seriam como aquela geração de Noé. Comia, bebia, casava-se e dava-se em casamento, mas não pensava nas coisas celestiais. Então isso é uma coisa séria, tá?
Aí o comentarista diz que a gente deve se acautelar da questão da cosmovisão cristã, inspirada por uma escatologia calvinista milenista, que descrendo do arrebatamento da igreja em um milênio literal, enfatiza o engajamento político, porque já que Cristo não vem, na ideia deles, então você vai enfatizar a questão política do aqui e agora, tá bom? E tudo isso é algo muito problemático. Irmãos, eu trouxe aqui um gráfico sobre a questão do secularismo, tá? Sobre a questão do secularismo. E esse gráfico está bem objetivo. O que é o secularismo? Qual é a prática do secularismo? Tá? Então, só para você acompanhar aí. Primeiro, substituição da autoridade das escrituras. Ou seja, as escrituras, a Bíblia, a palavra de Deus, não é mais autoridade final. Ela é agora algo que pode ser relativizado, não é, por psicologia, ideologias, culturas, pragmatismo. Então, você pode colocar outras ideias na Bíblia, tá? E não levar a cabo a essência da palavra de Deus. Então, significa dizer que isso é aquele cristianismo misturado, não é? Já que a palavra não tem mais essa autoridade final como deveria ter. Tá? Outro ponto importante do secularismo, a centralidade do homem ao invés da glória de Deus. Isso aqui é muito interessante. Né? A igreja secularizada enfatiza excessivamente a autoestima, o sucesso pessoal, o bem-estar emocional, né? Enquanto temas como pecado, arrependimento, santidade, cruz são suavizados ou até mesmo omitidos. Né? Portanto, o foco do soli deo glória, ou seja, somente a glória somente a Deus, virou para soli homo, né? Soli gloria homo, ou seja, a glória somente para o homem ou o homem somente no centro. Também isso é um problema. Afeta também pastores, tá bom? Líderes, inclusive líderes da nossa igreja, que se acham acima de todos os demais. Tá? É um problema sério essa centralidade do homem, essa tal autoridade espiritual. Né? Uma outra questão do secularismo é o pragmatismo no lugar da fidelidade teológica, ou seja, o critério passa a ser o que funciona, não é mais o que é verdadeiro. Né? Então se utiliza métodos de marketing, de entretenimento, que assume o lugar da pregação expositiva. Então a igreja vira um clube, uma espécie de clube, onde você usa de tudo. Né? Você já tem igrejas aí, chamadas igrejas do gosto freguês, que são como se fosse um conglomerado, né? De uma espécie de mini shopping, onde você tem nas cercanias da igreja, por exemplo, uma piscina, um salão para teatro, quadra de esporte, você tem uma praça de alimentação, tudo isso dentro de uma igreja, tá? Dentro de uma igreja. É claro que as pessoas vão dizer que isso é bom demais, não é? Afinal de contas, virou meio que quase que algo social, você sair do culto e vai comer em alguma pizzaria, em algum lugar assim, não é? Mas você já parou para pensar que essas coisas estão tirando o foco da igreja como essência, não é? É por isso que a gente não vê mais aquelas coisas que você via antes, o mover de Deus como era antes, né? Batismo no Espírito Santo, curas divinas, libertações, coisas maravilhosas. Por quê? Porque os homens estão agindo dessa forma, tá? Outro ponto importante, perda da distinção entre igreja e mundo. Aqui é o próprio secularismo, porque ele dilui, ele dissolve a identidade cristã. Então, valores morais, linguagem, prática do mundo são absorvidos para a igreja sem nenhum discernimento. É por isso que hoje você vê igrejas onde o líder canta músicas mundanas, chamadas mundanas. Atenção, irmãos. Eu não estou dizendo necessariamente que as músicas mundanas, eu não estou demonizando-as de maneira plena, tá bom? Porque existem músicas que são seculares, que são até mais interessantes do que músicas evangélicas. Mas qual é o problema? Aquela música não foi feita para ser tocada em igreja, ela não foi feita para ser sacra, ela foi feita para ser secular, ou seja, não sagrada. Ela foi feita para ser não sagrada. Essa é a questão. E aí você trazendo isso para dentro da igreja é um problema, tá? Quinto e último ponto, que é o que a gente está falando aqui, esvaziamento da esperança escatológica. Meus irmãos, se eu tenho uma igreja rica, se eu tenho uma igreja que tem tudo, se eu tenho uma igreja que supre todas as minhas necessidades humanas, então por que eu tenho que esperar Jesus voltar? Não é? Aliás, um dos fatores, assim, que é um prejuízo grande da teologia da prosperidade, e eu não sou defensor da teologia da miserabilidade, para a gente viver uma vida miserável, não é isso. Mas uma das coisas que prejudica muito na teologia da prosperidade é essa falsa esperança. Porque se eu conquisto tudo que eu quero, se Deus me colocou no topo, se Deus me elevou, então o que vai acontecer, meus irmãos?
eu não quero que Jesus volte agora, porque eu estou bem, eu estou confortável, eu quero gozar, eu quero aproveitar todas as coisas boas desta terra. Sendo que a nossa terra, como diz a Escritura, não é aqui, o nosso descanso não é aqui. Não é? Então, esse é um ponto que eu acho que a gente precisa refletir bastante, meus irmãos. Vamos lá, para nós irmos para o final. Meus irmãos, o último e terceiro, né? Terceiro ponto, fala sobre conservando espírito, alma e corpo. Para quê que a gente precisa conservar? Para o retorno de Cristo. Exatamente porque a obra de Cristo ainda não está completa. A obra da salvação já foi feita, mas precisa concluir aquele capítulo final. E o capítulo final só vai ser concluído com o retorno dele. Agora, enquanto isso, precisamos atentar para o que diz Paulo em Tessalonicenses 5:23. O que é que diz? E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, em todo o vosso espírito, alma e corpo, sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a glória do Senhor Jesus Cristo. Eu tenho em mente, meus irmãos, que talvez é possível, não é? Já que Paulo, João e outros apóstolos combatiam muito o gnosticismo, que dizia que o corpo não valia para nada, não é? O que era importante era o espírito. Então, nesse sentido, você poderia se entregar à prostituição, porque o pecado seria contra o corpo, não contra o espírito. Olha como eles eram ardilosos, né, nesse ponto. E Paulo aqui vai dizer, não, você precisa se santificar em todo o seu espírito, em toda a sua alma e em todo o seu corpo. Irrepreensível, ou seja, não passível de repreensão para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, tá bom? Esse é um ponto muito importante, que aliás também é enfatizado por Pedro, tá? Você pode anotar essa referência de Pedro, que ele fala algo muito interessante, né, meus irmãos? A segunda epístola de Pedro, capítulo 3, que fala do dia do Senhor, né? Alguns chamam de um mini apocalipse, né, de Pedro, tá? Aí que ele fala sobre os céus, que a terra, os céus e a terra que agora existem estão sendo guardados pela ordem de Deus para ser destruído pelo fogo, né? Estão sendo guardados para o dia do julgamento e da destruição daqueles que não querem saber de Deus. Aí ele vai falando várias outras coisas aqui, eu estou com uma linguagem, na linguagem de hoje, tá? E é interessante que aí ele diz assim, o dia do Senhor chegará como um ladrão, naquele dia quando os céus vão desaparecer como um barulho espantoso e tudo que há no universo será queimado, a terra e tudo que existe nela vão sumir. Né? Eu me lembro aqui agora de um hino antigo que nós cantávamos, esta terra vai pegar fogo, aonde é que você vai morar, né? Você lembra disso? Pois é. E aí, Pedro, ele faz uma conclusão sobre isso, meus irmãos, que é muito interessante. A partir do versículo 11, ele diz assim, ó, sabendo que tudo isso vai ser destruído, ou seja, vocês têm consciência de que Deus vem julgar a terra. Porque uma das coisas que as pessoas não querem pregar, meus irmãos, e eu tenho pedido a Deus autoridade, oportunidade para fazer isso, para ir nas ruas, é falar mesmo que Deus tem uma contenda com os moradores da terra. Contenda é uma causa judicial, ou seja, ele vai julgar a terra independente de qualquer coisa. Ah, mas eu não acredito nisso, mas ele vai julgar, querendo ou não. Os homens só precisam saber disso. A gente precisa anunciar, precisa falar sobre essas coisas, tá? Então, meus irmãos, o apóstolo Pedro aqui, ele faz uma revelação muito interessante, mostrando o seguinte, olha, se vocês têm consciência de que tudo isso vai acontecer, se vocês sabem que tudo vai ser destruído, que o dia do Senhor vai ser como um ladrão de noite, de maneira inesperada, que os céus vão desaparecer com um barulho, que tudo que está no universo vai ser queimado, a terra e tudo que nele existe vai sumir. Então, se vocês têm consciência disso, ele faz uma pergunta muito interessante, meus irmãos. Que tipo de crente, né? Aqui diz assim, que tipo de gente vocês precisam ser? Como é que vocês devem ser? Aí essa pergunta é interessante. Eu vou ser um crente relaxado? Eu vou ser um crente dorminhoco, como as 10 virgens, as 5 virgens imprudentes, que não queriam saber do azeite de reserva? Eu vou ser como aquele servo espancador, e tem isso hoje, né? Tem aí pastores que são espancadores das ovelhas. Que tipo de crente? Que tipo de crente você deve ser? É o que Pedro está dizendo aqui. Aí ele conclui dizendo, a vida de vocês deve ser agradável a Deus e dedicada a Ele. Porque é assim que vocês vão esperar a vinda do Senhor, o dia do Senhor, e façam o possível para que seja logo. Que na outra expressão diz, eu gosto da outra expressão também, apressando a vinda do Senhor. Olha que coisa interessante. Parece que, como os crentes estão acomodados, então eles estão dizendo, em outras palavras, não vem agora, Senhor. Eu me lembro
de um evento que ia ter, do círculo de oração. As irmãs estavam ensaiando e, finalizando o ensaio, uma irmã estava orando para finalizar o ensaio, né? Elas estavam ensaiando em um dia da semana, a festa ia ser no sábado, e a irmã orava desta forma: Senhor, abençoa este conjunto, abençoa as nossas vozes, nós estamos ensaiando para a festa que vai acontecer sábado. Mas, Senhor, não volte até sábado não, porque nós queremos participar da festa do ciclo de oração. Que coisa, não é, irmãos? É até cômico, se não fosse trágico. Ou seja, é como se a festa do ciclo de oração fosse mais importante do que a vinda de Jesus. Irmão, se Jesus vier hoje, todos os nossos projetos, podem ser os mais grandiosos, devem cair por terra. Porque o mais importante é a vinda do Senhor Jesus. Não é uma festa, não é um evento, não é uma construção de uma grande igreja, não é eu ir pregar na maior igreja. Não, meus irmãos. Por isso que Pedro diz isso aqui, ó. Então espere a vinda do Senhor Jesus. Faça o possível para que venha logo. Apresse, porque os céus vão ser destruídos com fogo. Ele repete aqui. E tudo que há no universo ficará derretido. Agora, olha que coisa interessante. Porque parece aqui uma visão muito, né, negativista. Bom, vai ser tudo destruído, acabou tudo. Não, aí ele diz aqui, ó. Porém, Deus prometeu, e nós estamos esperando novo céu e nova terra, onde habita a justiça, onde tudo será feito de acordo com a vontade dele. Nós aguardamos novos céus e nova terra. Este é o nosso objetivo, meus irmãos. Por isso que a gente precisa conservar espírito, alma, corpo irrepreensível para o dia da volta do Senhor Jesus. Eu quero agradecer os irmãos que têm nos acompanhado, tá bom? Orem por mim para que Deus me dê saúde, me dê graça, me dê força. Tudo que nós fazemos aqui é para que o nome do Senhor seja engrandecido e que você possa aprender realmente e dar uma boa aula para a glória e honra do nome do Senhor Jesus. 2026 estaremos aí novamente, se Deus assim nos permitir. Amém. Deus nos abençoe.